Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa em projeto de vida? Eu faço essa pergunta para muitos educadores e jovens também, e em geral a resposta é trabalho, futuro profissional, o que eu vou fazer em relação à escolha para a universidade, enfim, sempre algo relacionado ao campo do trabalho, ao mundo do trabalho. Sem dúvida, a dimensão profissional é essencial quando a gente pensa num projeto de vida. Mas isso não é tudo. A vida é mais do que o trabalho. A vida envolve outras dimensões e é sobre isso que a gente vai pensar e discutir nesse vídeo. A Base Nacional Comum Curricular, assim como várias pesquisas sobre projetos de vida realizadas no Brasil e internacionalmente, tem dedicado um olhar para pensar o seguinte: os projetos de vida não têm só a dimensão profissional. Eles são compostos também pela dimensão pessoal e ainda pela dimensão social. Então a ideia é que a gente possa explorar um pouquinho cada uma dessas dimensões a partir de agora. A dimensão pessoal faz o convite para que esse jovem possa se descobrir, construir sua identidade, entender o que é que faz sentido para ele, quais são os seus valores, quais são os seus interesses, suas necessidades, suas limitações, não é? Que ele possa de fato fazer um mergulho em relação a quem ele é. Para trabalhar a dimensão pessoal, você pode construir uma série de atividades, não é? Desde situações em que esse jovem vai refletir individualmente, mas também que ele vai interagir com os colegas em duplas, em trios, em quartetos, não é? Para que ele possa conhecer, mapear os seus interesses, as suas habilidades, os seus gostos, não é? O que ele gosta de fazer nos momentos que ele está em casa, o que ele gosta de fazer na escola, como que ele aprende, como ele tem mais dificuldade de aprender, que situações ele gosta de viver em família ou com os colegas, quais são suas rotinas, né? O que ele ficou mais feliz em fazer na vida até aqui, qual foi a situação mais difícil que ele vivenciou. Ou seja, tem muitas atividades que podem ser pensadas a partir de questões que trazem à tona, que trazem para o foco a dimensão pessoal. A dimensão social tem a ver com as interações que esse jovem vai estabelecer ao longo do tempo, seja na escola, com os colegas, com os professores, gestores da escola, enfim, com toda a comunidade escolar, seja em casa, na família, né, na comunidade, nos grupos aos quais eles fazem parte, grupos culturais, religiosos, dos skatistas, dos esportistas e assim por diante, né? E também dele se perceber como parte desse contexto, dele entender que a participação dele na escola, na família, na comunidade, enfim, na sociedade de forma mais ampla, faz diferença, pode ser transformadora para ele e para o meio, né? Então ele se perceber como parte essencial desse contexto e não apenas como alguém que usufrui das situações que vivencia nesse contexto, mas como alguém que também transforma, né? Na interação com os outros, no olhar para o bem comum, ele pode promover transformações. Então, essa é uma dimensão essencial da gente também trabalhar nos encontros de projetos de vida na escola. A dimensão social você pode trabalhar de várias formas, né? Eu vou dar 2 exemplos. Um primeiro é propor que esses jovens conheçam, entrem em contato com pessoas que vivem e trabalham nessa comunidade, né? Vai lá conversar com a manicure, vai lá conversar com alguém que trabalha na padaria ou numa grande empresa ou na universidade, enfim, conhecer, entrar em contato com as pessoas que estão ali no entorno para entender o que é que elas fazem ali, né? Quais são os resultados das ações dessas pessoas, há quanto tempo elas estão ali, elas vão ali só de passagem, ou elas têm um trabalho, ou elas vivem ali, qual é o sentido desse lugar para a vida delas, enfim, explorar, né, esse ambiente, esse contexto. Uma outra possibilidade muito importante é você construir com os estudantes um projeto de intervenção social, em que eles sejam convidados a estabelecer um olhar crítico sobre esse contexto, identificando problemas
e construindo ações para transformar positivamente esse contexto. Claro, na dimensão do que é possível fazer, né, com um grupo de estudantes do ensino médio. Então, não se trata de uma ação excessivamente complexa, mas com a complexidade adequada para que eles possam se perceber como parte desse contexto e como fonte de iniciativa, de liberdade, de compromisso, né, percebendo-se como alguém que tem condição de transformar esse contexto. E aí a gente chega na dimensão profissional dos projetos de vida, que é tão essencial na formação dos jovens do ensino médio, né? Eles o tempo inteiro se perguntam: o que é que eu vou fazer quando eu finalizar o terceiro ano do ensino médio, né? O que é que vem depois? Então é importante que eles possam, sem dúvida, conhecer as várias possibilidades de atuação profissional. É algo que a gente faz, né, com recorrência na escola. Mas essa exploração do universo profissional, ela precisa estar conectada, articulada com as outras duas dimensões, não é? A dimensão pessoal, ou seja, o que é que eu gosto, o que é que tem a ver com os meus interesses, com os meus desejos, com as minhas habilidades, né? Ao mesmo tempo, com a dimensão social. Quais são as possibilidades de atuação profissional no contexto em que eu vivo, não é? O que chama a minha atenção nesse ambiente em que eu vivo e convivo diariamente, não é? Então, pensar a profissão conectada à dimensão pessoal e social. Ao mesmo tempo, nesse campo da dimensão profissional, tem muito a se explorar, né? As várias profissões, aquelas mais convencionais, tradicionais, que vêm de antigamente, e também as mais recentes, não é? Há muitas profissões acabando e surgindo ao longo do tempo, não é? Então é importante que eu possa conhecer essas várias possibilidades, ao mesmo tempo pensar na continuidade dos estudos, né? Pensar um profissional atualmente é pensar no conhecimento que se dá ao longo do tempo. Então eu vou buscar um curso universitário, eu vou buscar um curso técnico, cursos livres, ou seja, como é que eu vou me preparar para atuar profissionalmente, né? Quais são as possibilidades de formação que eu tenho na minha cidade, no meu bairro, no ambiente em que eu convivo, né? Então são perguntas que a gente precisa ir ajudando esses jovens a se fazer para que eles possam explorar, né? Para que eles possam investigar esses campos e assim construir escolhas no campo profissional conectadas com as suas identidades, conectadas com as suas experiências, os seus interesses, né? E certamente os seus contextos. Na dimensão profissional, tem o clássico, né? Convidar profissionais para irem até a escola contar sobre as suas experiências, sobre o seu percurso profissional até então, né? Claro que isso é importante, sem dúvida nenhuma. É uma grande oportunidade você poder ter contato com um profissional de uma área que você se interessa atuar, né, no futuro. Agora, tem outras possibilidades, por exemplo, fazer um grande mapeamento das universidades ou cursos técnicos que estão ali naquele contexto, naquela comunidade, no entorno da escola, né? E ir lá, né? Ir até a escola, ir até o curso técnico, ir até a universidade para conhecer quais são as oportunidades, como é que faz para poder se inscrever, quais são os custos, ou é pública, ou é privada, enfim, que eles de fato explorem, né, esse contexto de formação para depois do ensino médio. Outra possibilidade é que eles estabeleçam interações com as empresas, com as instituições públicas que estão ali na comunidade, né? Enfim, tem um conjunto de possibilidades que podem ir além da famosa palestra com profissionais na escola, né? Então esse é o convite que a gente faz. Uma pergunta que os professores sempre me fazem é a seguinte: dessas três dimensões, qual é a mais importante? E aí, junto com isso, vem uma outra pergunta: qual que é o trabalho em que momento? Eu começo no primeiro ano do ensino médio na dimensão pessoal, no segundo ano na dimensão social e no terceiro ano na dimensão profissional? Esse seria um bom jeito de organizar o percurso de trabalho com projetos de vida considerando as três dimensões? A resposta que eu trago é não necessariamente. Primeiro, porque essas dimensões, elas não são separadas entre si. Ao contrário, elas são articuladas.
elas são dimensões da vida, por isso que a gente considera na hora de construir os projetos de vida. Então, o que eu recomendo em geral é que você trabalhe essas dimensões de forma conjunta. Ao longo do ano, você estabelece, você propõe atividades que vão favorecer a construção da identidade pelos jovens, e essa construção ela pode se dar em atividades individuais e coletivas, que você propõe atividades em que eles vão interagir entre si com o seu contexto, ou seja, a dimensão social, e ao mesmo tempo que eles possam explorar as possibilidades do universo profissional, tanto relacionado à formação quanto à atuação profissional. Ou seja, ao longo do percurso eles vão se desenvolvendo nas três dimensões: pessoal, social e profissional. Quando a gente deixa para trabalhar profissional lá no terceiro ano do ensino médio, os jovens reclamam. Eles falam assim: eu estou vivenciando um componente que se chama projeto de vida e até hoje ninguém falou de trabalho. E de fato, por que esperar, né? É possível trazer essa dimensão já desde o início do ensino médio. Agora, é evidente que lá no terceiro ano, talvez seja um momento mais oportuno para a gente realizar um volume maior de atividades nessa dimensão. No entanto, é sempre bom lembrar, quando eles vão escolher o curso que eles querem seguir lá no terceiro ano, a gente não pode deixar de conectar com as suas identidades. Ou seja, trazer à tona os seus interesses, os seus valores, as suas habilidades, os seus contextos, não é? Tudo aquilo que foi sendo construído ao longo do percurso. Por isso, o que eu recomendo é que se construa um registro do processo, que começa no primeiro ano e vai até o terceiro ano, para que ele lá no final do ensino médio possa olhar, né, e retomar tudo aquilo que ele foi vivenciando, todos aqueles conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o meio, sobre o mundo que foram sendo construídos no percurso. Assim, ele vai estar mais preparado para fazer uma escolha, seja de continuidade de estudos, seja de inserção profissional, mais coerente com quem ele é, com o que ele deseja construir para a sua vida.